Olá, eu sou a Melita, membro da Comunidade Católica Obra de Amor. Hoje é sinal de esperança. Não tenho mais nada. Você já se sentiu assim? Hoje, Jesus traz a boa nova dele para nós. Vamos refletir o Evangelho de Marcos, capítulo 8, do 1 ao 10. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ó bom Deus, apesar da nossa pequenez, queremos te agradar nas pequenas coisas do dia a dia. Dai-nos um coração cheio de amor por ti e pela Igreja, para que, amando a ti, amemos também todos os nossos irmãos. Naqueles dias, como fosse novamente numerosa a multidão, e não tivessem o que comer, Jesus convocou os discípulos e lhes disse: Tenho compaixão deste povo. Já há 3 dias perseveram comigo e não tenho o que comer. Se os despedirem em jejum para suas casas, desfalecerão no caminho, e alguns deles vieram de longe. Seus discípulos responderam-lhe: Como poderá alguém fartá-lo de pão aqui no deserto? Mas ele perguntou-lhes: Quantos pães tendes? 7, responderam. Mandou então que o povo se assentasse no chão. Tomando os 7 pães, deu graças, partiu-os e entregou-os a seus discípulos, para que os distribuíssem, e eles distribuíram ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Ele os abençoou e mandou também distribuí-los. Comeram e ficaram fartos, e dos pedaços que sobraram levaram 7 cestos. Ora, os que comeram eram cerca de 4.000 pessoas. Em seguida, Jesus os despediu, e embarcando depois com 7 discípulos, foi para o território de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Para começar o evangelho de hoje, vamos ver se parecemos com os discípulos? No capítulo 8 hoje de São Marcos, o evangelista narra que uma multidão acompanhava Jesus faz 3 dias no deserto. Aí Jesus se dirige aos seus discípulos, né? E os seus discípulos, o que responde a Jesus? Os discípulos já tinham vivido, no capítulo 6 do Evangelho de Marcos, lá em Jerusalém, na Terra Santa, né? A partilha, a multiplicação dos pães. Eles já tinham vivido esse momento em que havia uma multidão e não havia nada para alimentá-los. Lá havia lugar para sair para comprar. E aí Jesus pergunta aqui para os discípulos. E a falha deles, né? A falha dos discípulos, eles não lembram do que aconteceu. Né? E isso é um alerta para nós. Né? Em meio às novas provações, esquecemos os livramentos e provações passadas. Nós, será que somos igual aos discípulos? Quando estamos na dificuldade, eles não lembraram que lá, o que Jesus fez? Olha, eles estavam junto com Jesus, eles estavam caminhando. E essa memória? E nós? Como que está a nossa memória? Como que Jesus tem agido na sua vida? E aí, quando você tem a dificuldade, você se sente sozinho, abandonado? Mas Jesus já realizou o milagre na sua vida. Né? Jesus já trouxe um livramento, já te trouxe a bonança. Após chamar Jesus para perto, Jesus disse: Tenho compaixão desse povo. Vejam, o evangelista também traz, esse é um ponto importante. O próprio Jesus diz: Tenho compaixão desse povo. Na Bíblia, os evangelistas, eles nos relatam que Jesus teve compaixão, né? Que ele é apontado como ele tendo a compaixão. E hoje no Evangelho, Jesus pronuncia: Tenho compaixão desse povo. É o próprio Jesus, sai dos seus lábios, que ele tem compaixão de nós. O Senhor, ele tem compaixão pelas pessoas. E neste caso, o que ele sentiu por aquele povo e sente por mim, por você hoje. E aí Jesus pergunta: Quantos pães tendes? Esta pergunta fez com que os discípulos recuperassem a memória, lembrassem, né? Que eles se refrescassem, né? Que abriu os olhos, né? Para ver que a escassez de produtos só tem isso. Né? Então, devemos descansar em Deus. E aí Jesus pede que todos se sentem, dá a ordem, todos se sentam,
e aí ele deu graças, né? Precisamos agradecer antes de ver o milagre acontecendo na nossa vida. A gente precisa abrir o coração e descobrir os milagres que acontecem a cada dia na nossa vida. E aí teremos a gratidão a Deus. E não murmuração diante das dificuldades, e sim agradecer. A boa notícia desse evangelho é que mesmo que algumas pessoas não tenham compaixão pelos outros, que a gente vive num mundo muito complicado, muitas desigualdades, muitas dificuldades, mas Deus sempre tem compaixão. É um dos seus atributos. Jesus sempre sente grande compaixão por nós quando sofremos ou sentimos dor. Jesus conhece a nossa dor. Jesus tem grande compaixão por nós. Jesus diz, e eles não têm mais nada para comer. Você já sentiu assim? Você não tem mais nada? Você se sente cansado, esgotado, exausto, você não tem mais nada. E você se sente sozinho, se sente abandonado. Mas quando a gente está assim, quando a gente sente que não tem mais nada, apenas persevere e espere. Jesus está prestes a mostrar compaixão e fazer algo em sua vida. Ele se importa com você. Jesus conhece a profundidade da nossa fome. Ele vê e sabe dos nossos sofrimentos. Ele se importa com isso e com você. Aí acontece a fartura, a bonança. Quando nós perseveramos, quando nós abrimos o nosso coração, a compreensão de que não é verdade que eu não tenho nada. Eu tenho um Jesus que me ama, um Jesus que se entregou na cruz por mim. E deixou todos esses ensinamentos para que eu possa também ter essa compaixão com os outros que estão famintos, famintos da palavra, famintos, se sentindo cansado, exausto. Eu quero ter essa compaixão que Jesus disse dos seus próprios lábios. Tenham compaixão dessas pessoas. Quando você não tiver nada, lembre-se que existe um Jesus que tem compaixão, que te conhece e que te capacita e que te faz ter tudo em abundância e faz o milagre acontecer na nossa vida, quando achamos que não temos nada. Saibamos buscá-lo com perseverança, confiantes em que ele nos dará o que precisamos, inclusive a graça de o buscarmos com um coração simples, fiel e humilde. Não com interesse do que vamos conseguir, dos milagres, né? Do que vai acontecer. Apenas pelo pão que sustenta. Apenas pelo que Jesus é. Sem interesse. Né? E que possamos, com o Espírito Santo, com esse Jesus que nos alimenta, continuar nesta caminhada rumo à verdadeira terra prometida que Deus preparou para os seus eleitos. Quando você achar que não tem nada, não tenho nada, é aí que o milagre acontece. Amém? Acompanhe-nos pelas redes sociais, Sinal de Esperança, pelo canal do YouTube, compartilhe e divulgue essa boa nova a todos aqueles que estão famintos. Tenha compaixão e compartilhe.